Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, um Cultura Geral muito especial. A gente está fazendo uma série de programas aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, falando dos 10 anos do programa. Programa esse hoje que é transmitido para a região metropolitana de Belo Horizonte, também pelo Canal 6 da NET. E hoje uma presença super especial aqui do meu grande amigo João Marcelo, prefeito de Nova Lima, e obviamente também que aquela nostalgia que traz, né, do Cultura Geral na época do rádio, em que ele fez o programa Conexão do Bem. E hoje a gente está aqui para a gente discutir, conversar um pouco, falar um pouco dessa história também, das perspectivas que a gente tinha naquela época do rádio e trouxemos hoje, né, dentro de uma realidade fática, que é ser o prefeito de uma cidade de grande porte como Nova Lima, e eu como apresentador do programa, criador e produtor do programa, mas também fazendo parte dessa história, né, criando aqui políticas públicas que afetam direto a comunidade também, não só da cidade, mas também do estado e do Brasil. João, seja muito bem-vindo, é um prazer, mais uma vez, estar aqui junto, né? Falar do Cultura Geral 10 anos para mim é uma alegria muito grande, que eu não esperava, né, 10 anos, mas também eu acho que a gente não esperava de você também estar sentado na cadeira tão rápido como foi nesse período. É gratificante para você olhar para trás e ver toda essa caminhada, né? Obviamente que não começa no Cultura, começa muito antes, né? E a gente tem essa boa relação e traz isso para o rádio, e hoje consegue se realizar boa parte daquilo que você construiu como história intelectual, pensando na política, mas também desenvolvendo ao longo do tempo, né? Como é que é tudo isso para você? Bom, primeiro te cumprimentar, Betão, cumprimentar todo mundo que acompanha o Cultura Geral, dizer que para mim é uma alegria recebê-los aqui no gabinete, na prefeitura, né, no meu ambiente de trabalho, mas ainda mais falando sobre Cultura Geral, que eu tenho uma identificação, tenho um carinho, uma alegria, um orgulho enorme de fazer parte, né, dessa história, desses 10 anos, e como o tempo passa rápido, né? Passa rápido demais, né, Bertão? 10 anos do Cultura Geral, eu participei lá em 2016 com o quadro Conexão do Bem. Naquela oportunidade a gente pôde conhecer tanta gente bacana da nossa cidade, tanta instituição, trabalho social, voluntários, de diversos tipos, né, de ação. E quando a gente para pensar, né, a gente reunido, às vezes numa mesa de um restaurante, discutindo como que seria aquele quadro, qual o momento que a gente participaria ali na semana, pautar o programa, né? Quem a gente convidaria, qual o perfil, o que a gente queria levar para vocês que estão aí há 10 anos acompanhando Cultura Geral. E foi uma experiência fantástica, uma experiência no rádio que eu nunca tinha vivido antes, né? Então, assim, acaba que na minha vida eu já tive a oportunidade de viver tanta coisa, e se eu tive a oportunidade de viver uma experiência no rádio, foi através do Cultura Geral, e isso eu vou levar para o resto da minha vida. Então, a oportunidade da gente sentar e poder bater um papo, falar sobre aquela época, aquele momento, sobre os dias de hoje, é extremamente gratificante, né? E realmente, talvez se naquele momento, num episódio do Cultura Geral, nós nos perguntássemos onde estaremos daqui a 10 anos, eu acho que a gente não responderia nesse momento, sentado aqui reunindo. Uma coisa eu posso dizer, a gente ia nos enxergar semeando bem, praticando bem, fazendo bem para as pessoas, que era o grande propósito, né, do nosso quadro, das nossas discussões, né? Mas muito feliz com tudo que tem ocorrido, com as oportunidades que a população tem me confiado, com o trabalho que a gente tem desenvolvido, com a história, com os capítulos, né, que a gente está construindo e escrevendo junto. Então, poder celebrar os 10 anos do Cultura Geral, sendo parte dele em determinado momento,
como, né, um colega, um colaborador, produtor de um quadro. Do programa, né? E agora também, e já em outros momentos, como um entrevistado ou uma pessoa para opinar mesmo, que é bem a característica do programa, né? Independente do modo, eu fico muito feliz e com certeza o Cultura Geral ao longo desses 10 anos deixa um grande legado intelectual, solidário, de desenvolvimento, não só para Nova Lima, mas para o mundo, porque o material está aí disponível, né? Então, te cumprimentar, Betão, porque você, é claro que a gente tem uma série de pessoas por trás disso, muita gente passou por essa história, muita gente contribuiu, muita gente continua contribuindo, mas você é o grande capitão desse time, o grande idealizador desse projeto, né? E eu quero fazer aqui, render meus cumprimentos a você por manter vivo, né, o espírito do Cultura Geral, como eu disse, não só para Nova Lima, mas para o Brasil e para o mundo. Deixa eu fazer uma colocação aqui, um recorte nessa que a Maíra está nos acompanhando aqui nos bastidores. Ela também fez parte do Cultura Geral, viu, gente? Ela trabalhou com o Zé Maria na época doação de sangue, né? Depois eu vou lembrar como é que é o nome. Né? É o Dois Sangue. Agora, esse era um ponto Lima. interessante do Cultura Geral, ainda falando sobre essa história. Eu participei de várias oportunidades, acompanhei outras, e você sempre trouxe essa característica de dar voz, claro, aos diversos públicos, mas especialmente aos mais jovens, né? Ali passou tanta gente, passou a Rafa com uma visão muito bacana, o Yuri, você citou a Maíra e tanta gente que eu vejo que é da minha geração, que cada um com sua visão, pois é, Gabi, cada um com sua visão, e a gente vê todo mundo hoje contribuindo também de alguma forma, seguindo a vida e deixando marcas. Então, Betão, isso você pode carregar com muito orgulho, porque você era e é o grande idealizador de tudo isso, né? E abriu as portas para essa geração nossa que chegando aí pôde deixar suas marcas e, claro, seguir construindo nossa história e dando os nossos passos. É isso aí. Com simplicidade, a gente tem que ir tocando o barco. A gente tem que aproveitar as ferramentas que tem, né, João? Com certeza. Eu acho que isso é o grande papel. Ô, João, eu queria abrir esse bate-papo com você também, assim, mais diretamente, a gente falando da nossa cidade, assim, da cidade de Nova Lima e tal. Uma das coisas que a gente tem, que você tem trazido, que a gente tem percebido, é essa questão da tecnologia, do conceito tecnológico, trazer isso para próximo das pessoas, buscando esse cabedal de cuidados e de interação não só com o mercado, mas também com o desenvolvimento intelectual voltado para a tecnologia. Como é que você se vê dentro desse contexto? Porque você nasce dentro desse contexto. A minha geração anterior à sua, eu falo que nós metemos o pé na porta para a tecnologia entrar, mas a sua já está dentro da tecnologia, né? E isso traz uma responsabilidade também grande, porque você trazer todo esse contexto para a cidade também, além de tentar formar uma nova qualidade ou categoria de trabalhadores, traz para a nossa cidade também um desafio grande, que é as pessoas entenderem esse momento e se prepararem para esse momento também. Primeiro que a tecnologia ela é complexa, né? É um desafio muito grande. Se a gente parar para pensar, antes de aprofundar nessas questões, vou trazer uma reflexão sobre um aparelho que todo mundo carrega no bolso hoje, que é um celular. O celular hoje, ele dominou as nossas vidas, né? Ele substituiu o calendário de mesa, ele substituiu a câmera fotográfica, ele substituiu a carteira com o cartão do banco, ele substituiu a agenda, os livros, a leitura, os filmes, o videogame. Ele está substituindo tudo. E se torna um grande desafio, porque daqui a pouco ele pode ser capaz de destruir famílias, de destruir nós mesmos. Eu vi um padre num vídeo falando exatamente sobre isso. Daqui a pouco ele pode destruir nossa visão, nossa coluna e os nossos lares. Então, é complexo. Mas o mundo passa por um processo de globalização, de modernização tecnológica, que numa velocidade absurda, e que a gente tem que compreender como a sociedade vai viver com essas novas tecnologias, com essas mudanças, como será o comportamento humano a partir daí.
Então, é uma questão complexa que não é de respostas, não são respostas fáceis, simples, mas que é um avanço que não adianta a gente fechar os olhos, tapar a visão e achar que isso não vai ocorrer. Isso já está fazendo parte das nossas vidas. A criança hoje já nasce com o dedinho na tela lá, mexendo no tablet, no telefone, e ela vai viver nessa imersão, né? A sua geração iniciou isso, a minha passou pela transformação, e agora a pessoa já nasce nesse mundo. E isso tem afetado vários aspectos, inclusive no que diz respeito ao mercado de trabalho. A gente vem ao longo das últimas décadas passando por um processo de automação da indústria, a tecnologia dominando os postos de trabalho. E o que vão ser das profissões, o que vão ser das gerações futuras, né? E a gente tem tido, enquanto poder público, buscado compreender esse movimento mundial. Nós que fazemos parte de uma cidade historicamente atrelada à mineração, uma mineração que é uma atividade industrial que também vem se automatizando, dentro das possibilidades, vem se modernizando, né? Mas que a cidade vem despertando outras vocações econômicas, seja por questão natural da história de vida ou por desenvolvimento econômico do município, né? E isso muito atrelado a questões de saúde, biotecnologia, e aí a gente chega nessa parte, vamos dizer assim, tecnológica mesmo, né? E quando a gente pensa que a cidade está se fortalecendo, por exemplo, existe um movimento agora muito forte das casas bets de aposta, que tem um trabalho basicamente de programação, trazerem suas sedes para Nova Lima. E aí vão, a partir desse ano, né, 2025, iniciou-se a regulamentação das bets, ou seja, elas vão sair da informalidade, vão contribuir, isso vai gerar arrecadação para o município, mas isso também vai gerar emprego. E quem são as pessoas que vão ocupar esses postos de trabalho? Quem serão esses programadores que, com as empresas sediadas em Nova Lima, claro, com essas empresas faturando, contribuindo para o município, mas quem são os funcionários que elas estão pagando para trabalhar? E aí que entra esse viés nosso do poder público, de enxergar que é possível fazer com que os novalimenses, os filhos de gente da terra, de gente simples, gente que batalhou na mina, que foi o que construiu nossa história para trás, possam estar trabalhando, por exemplo, construindo a nossa história para frente, num cargo de programador, numa gestão e, claro, até mesmo como proprietário de uma empresa desse nível. Então, é uma aposta que a gente faz com responsabilidade, acompanhando o movimento que tem ocorrido no mundo, de investir, de acreditar que a tecnologia pode transformar a vida de uma pessoa. Porque, Betão, um programador, ele pode trabalhar, às vezes, de home office na casa dele, não só para atender a casa de bet, de aposta que está aqui em Nova Lima, mas para atender o mundo. Então, nós decidimos, né, como um grande marco dos vários investimentos que a gente teve nessa área, criar a Escola de Programação e Robótica, numa trilha de formação que foi desenvolvida em parceria com a FIENG, e que a FIENG diz, olha, esse profissional não tem no mercado. Quem percorrer a trilha por completo, é o que eles brincam, né? É a mosca do olho azul, que é difícil de achar, é aquele profissional que de fato vai fazer a diferença. E a gente está garantindo essa oportunidade para quem mais precisa aqui em Nova Lima, ou seja, um poder de transformar a vida daquela pessoa e da família dela, sabe? Vamos continuar nesse assunto que é inteligência artificial, João. Obviamente que não tem nenhum especialista, e eu acho que a característica da inteligência artificial é exatamente essa, não ter especialistas, porque quem tem especialidade são os grandes grupos econômicos que dominam essa tecnologia, Google, Amazon e etc., Facebook, Instagram e tal. Como é que você enxerga, por exemplo, Nova Lima dentro de um contexto histórico, cultural, e que são divididos em várias Nova Limas, né? Você tem a Nova Lima de Honório Bicalho, você tem a Nova Lima de Água Limpa, mas você tem a Nova Lima do Vale do Sereno, você tem, que é quase o Vale do Silício, quase que eu falo Vale do Silício, você tem a parte histórica da cidade e tal. Como é que
pensar tudo isso, assim, eu acho que trazer essa discussão também à baila é importante também, porque nós temos as escolas que ainda são modelos eurocêntricos ainda, e a gente trabalha até hoje, que são as escolas fundamentais, as escolas secundárias, e a gente dá um passo, por exemplo, com a escola de robótica, você tem inteligência artificial, você tem grandes empresas vindo para Nova Lima, já tem grandes empresas em Nova Lima, no Vale do Sereno, já tem grandes empresas no Jardim Canadá, mas como é que é pensar isso assim, administrativamente, pensando naquele menino que está lá na pré-escola e que vai chegar no 9º ano e dali depois vai ter uma outra caminhada já preparando para o mundo acadêmico? É um grande desafio esse aspecto de integrar a nossa cidade, porque as características são muito distintas, mas somos uma só cidade, né? E eu acho que a pluralidade, a diversidade, ela é um aspecto positivo. Por mais que exista as barreiras e as dificuldades, a gente não pode se isolar como ilhas, né? Mas é realmente desafiador enxergar essa cidade integrada, enxergar que o menino que nasceu em Honório Bicalho, que às vezes vai estudar na escola do Cruzeiro, vai ser quem vai ser contratado ou vai ter a própria empresa lá no Vila da Serra. Mas isso é possível, sim, né? A gente acredita nisso. E esse processo de integração, ele não se dá de um dia para o outro. Ele é, sobretudo, cultural. À medida que quem vive no Vale do Sereno, quem vive no Jardim Canadá, passa a se identificar como nova-limense, como parte disso. Quem vive no centro histórico compreende que aquele é um nova-limense também. E essa é uma transformação cultural que nós vamos passar por décadas. Ela não vai se dar de um dia para o outro. A gente tem que ter movimentos nesse sentido. E aí, quando você pensa na educação, por exemplo, no modelo de educação que a gente tem, a educação básica nossa, que é uma educação muito reconhecida, não só de agora. Nova Lima tem destaques históricos e recorrentes na boa educação pública municipal, né? Mas a gente não pode perder o fio da meada na linha do tempo, né, da história, da mesma forma que a gente está enxergando essa transformação na formação de um profissional técnico, enfim, a gente tem que enxergar isso na formação do cidadão, que são as nossas crianças, né? E aplicar as metodologias que vão permitir ele ter uma aderência maior a se formar para esse futuro. Isso não é fácil, a gente tenta implantar agora, né? Deu muito certo e estamos agora expandindo um programa de imersão bilíngue que está totalmente atrelado ao aspecto da globalização e daquela pessoa se formar para o mundo. A gente busca agora iniciações para a robótica, mas aí com característica para essa faixa etária, né? E, claro, mantendo aquele desenvolvimento fundamental que é necessário da educação, que diz respeito ao processo de alfabetização, né, o desenvolvimento das habilidades humanas, das exatas, enfim, tudo isso. Então, a gente tem que pegar essa criança numa escola e preparar ela para o mundo. Antes a gente preparava para um vestibular, para uma faculdade. Exatamente. Hoje a gente tem que preparar essa pessoa para o mundo. Você acha que a inteligência artificial está aí? Acho que pode ajudar. Eu ainda tenho as minhas inseguranças com a inteligência artificial, com os benefícios e perigos que ela traz, né? Hoje a gente pode pegar essa imagem minha e sua aqui, colocar a minha voz e a sua voz e a gente falando qualquer outro assunto absurdo que a gente jamais aqui estaria conversando. Olha o risco disso, né? O tamanho do perigo, né? Então, assim, eu tenho as minhas inseguranças, mas a inteligência artificial, por outro lado, pode ser muito positiva também, né? E a gente tem que buscar se adaptar, a gente precisa de legislações que tragam segurança para esse processo, sejam legislações federais, são discussões também de outros níveis, né? A questão de segurança de dados também é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de, por conta de um prêmio da prefeitura aqui, visitar a Estônia e a Finlândia com o Sebrae. E a Estônia é o país mais digital do mundo. Lá, 99,9% dos serviços todo cidadão faz digitalmente. Tem um único serviço que eles não tinham levado ainda, que era o divórcio. Por alguma questão ali, eu não compreendi perfeitamente, mas é algo que eles estão avançando, sabe? Mas lá tem um ponto.
quem é dono do dado é o cidadão. O Estado, por exemplo, ele não é dono dos dados. O cidadão, ele que é dono dos dados. Então, por exemplo, quando um aluno formou ensino médio, ele vai para a faculdade, o histórico escolar dele, que hoje aqui a gente pega fisicamente e leva lá para a faculdade, já está atrelado ao sistema digital com domínio total e exclusivo dele. Ele libera para a faculdade aquela informação, aquele dado, como parte de um processo de matrícula, de ingresso à faculdade para comprovar a conclusão dele. Mas o que eu estou querendo dizer sobre isso? Você tem um processo muito avançado de digitalização e tecnologia, mas com uma segurança forte do cidadão sobre os dados. Coisas que hoje a gente, no mundo afora, ainda não tem essa segurança, né? E que eu acho que é algo primordial também. A partir do momento que grandes grupos econômicos passam a ter domínio sobre os dados, basicamente sobre a vida das pessoas, isso é um perigo à sociedade. Então são reflexões que nós, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto brasileiros, né, precisamos fazer, precisamos ter essas discussões no nosso Congresso Nacional. Uma boa pauta para Granbel, hein? Inclusive, até o Ricardo tem um grande parceiro meu da Escola de Frankfurt, que foi o grande regulamentador da Escola de Dados da Europa, que pode ajudar vocês lá na Granbel, acho que com os prefeitos e tudo. Né? Com certeza, Granbel é um novo desafio, né, que a gente assumiu agora. É uma associação que reúne 34 municípios da grande BH, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, e que tem o papel de fortalecer a articulação dessa região, os posicionamentos, um desenvolvimento integrado, que não é fácil, porque são 34 municípios, também com diferentes características. Um territorialmente maior que o outro populacionalmente mais denso, outro menos, mas que todos sofrem os impactos sociais e econômicos, né, da nossa capital, Belo Horizonte. E esse papel de liderança na Granbel, basicamente, é puxar discussões que estejam atreladas a esses impactos metropolitanos, ter uma maior força de articulação com os entes, né, governo federal, governo estadual, especialmente, porque apesar dessas características distintas, Betão, dos municípios, como eu disse, os impactos acabam transbordando para as cidades de metrópoles, os desafios são muito similares, né, e o cidadão, às vezes, mora em Nova Lima, trabalha em Contagem, estuda em Belo Horizonte e aí ele criou uma relação com uma pessoa de Vespasiano que trabalha em Betim, ou seja, é um mesmo ecossistema. Sim. Né? E a Granbel tem esse papel de fortalecer essa articulação, então eu sou muito grato aos 33 prefeitos, né, que me confiaram essa responsabilidade. É de fato um desafio novo, porque as discussões se ampliam, né? O olhar que é muito voltado aqui na prefeitura para a nossa cidade torna-se um olhar metropolitano. E eu acho que essa questão e tantas outras, né, a gente tem problemas aí que afetam a vida de nós cidadãos metropolitanos, como é o caso do transporte público metropolitano, né? São vários problemas. A questão da saúde. Você viveu agora um embate aí, eu acho que as pessoas também não têm essa noção, né, do que é discutir a questão da mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Você não consegue discutir. Olha, que eu entendo que é complexo, até pelo que eu já estudei e tudo. Você não consegue discutir mobilidade urbana em Nova Lima sem discutir Belo Horizonte, Betim, Contagem. Isoladamente não tem, porque o problema de mobilidade urbana, ele não é local de município, ele é metropolitano. Exatamente. E eu tive a oportunidade de tomar um café com o governador do estado, o Romeu Zema, e disse isso para ele. O tamanho da relevância que o senhor governador enxergar para a região metropolitana vai ser a capacidade que a gente vai ter de enfrentar esses problemas, porque os municípios isoladamente não dão conta, não tem como, né? Então, assim, é um desafio muito grande, mas eu estou muito animado, muito disposto, tem muita gente boa, muita gente determinada, muita gente remando a favor, porque quando tem muita gente remando contra, aí é mais complicado. É muito difícil, né? Mas, enfim, são desafios. Esse é um dos problemas. Você tem as questões dos animais também. Tem questão. Que é a minha pauta. Que você pega, por exemplo, animais de grande porte, animais domésticos. Nós temos um surto de esporotricose, que são doenças zoonóticas e tal, que
perpassa por todo esse contexto, você precisa ter uma visão holística, porque isso acaba pegando lá o sujeito. Barreiro, por exemplo, que tem uma infestação muito grande, vai pegando Jardim Canadá, que vem trazendo aqui para baixo, Sabará. São diferentes núcleos urbanos, com características diferentes, mas com esses impactos, né? Que é o que você está dizendo. Essa questão da causa animal, que é algo que tem, felizmente, né, se fortalecido muito ao longo dos anos, como uma identificação de meio ambiente, vamos assim dizer, né? É isso mesmo. O meio ambiente não é somente as matas e as riquezas naturais que a gente tem. Nós somos partes do meio ambiente e os animais da mesma forma. E é chamado de fauna, né? Exatamente. É a vida animal, é a fauna, né? Porque às vezes a gente pensa no meio ambiente só como a flora, né? Mas a fauna faz parte. E isso por muitos anos foi negligenciado. E agora, ao longo do tempo, as políticas públicas têm se fortalecido nesse sentido. Aqui em Nova Lima, você sabe muito bem, porque atua conosco nessa área, a gente tem investido e a gente tem sido destaque e referência para outros municípios. Nacionalmente, por enxergar que a vida animal tem valor e tem sentido, tanto quanto a vida humana. Né? Apesar das diferenças, né? Não precisa nem dizer, mas a vida animal ela é relevante para o nosso ecossistema. Então, por isso que a gente tem apostado nisso, por isso que o governo nosso tem investido nisso e a gente tem sido referência. Quantos municípios vêm conhecer as práticas que a gente adota aqui em Nova Lima, o modelo que a gente tem sido? Então, assim, claro que para nós é motivo de orgulho, mas mais do que orgulho, eu acho que é questão de legado. Legado que fica para a cidade e que fica para ser replicado. Legal ter construído isso lá atrás também, né, João? Porque essa é uma discussão que a gente tinha, né? Lá atrás. Lá atrás. Há 10 anos programa atrás, a gente estava falando sobre isso. Hoje que a gente está tendo a oportunidade e a confiança de estar com a população que nos confiou aqui, a gente está colocando em prática as convicções nossas. Porque processo político é isso, a gente tem convicções que a gente apresenta para a sociedade. E a sociedade escolhe democraticamente, com o poder do voto. Né? E o modelo que a população escolhe é aquele que deve ser, de fato, implementado aqui, que é o que nós estamos buscando. Um modelo que acredita nessa questão da causa animal, que investe nisso, mas um modelo que busca o desenvolvimento socioeconômico, né? que busca o equilíbrio nesse tripé ambiental, econômico e social. Esse é um tripé, para mim, que é fundamental. Não adianta a gente ter um olhar exclusivo para as questões ambientais, por exemplo, e fechar os olhos, negligenciar as questões econômicas e sociais. Da mesma forma, não adianta eu olhar só para a questão econômica e ignorar as questões ambientais e sociais, como também as políticas sociais não podem ser desenvolvidas sem o olhar do desenvolvimento econômico, que é o que vai trazer autonomia para quem hoje precisa de uma política pública social. Então, assim, esse equilíbrio é fundamental, que é o que nós sempre pregamos, defendemos e que agora a gente está tendo oportunidade. Você vê, Nova Lima é destaque com a escola de robótica, com o programa Nova Língua, com os cursos técnicos, como é destaque também com o programa Nova Renda de enfrentamento à pobreza, como é destaque também com a causa animal. Se você olhar, está tudo dentro desse tripé da sustentabilidade, que é o equilíbrio. Tripé da sustentabilidade nada mais é do que o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. E políticas transversais, né? Exatamente. Que uma não anda sem a outra. E integradas. Não adianta eu fazer um programa de transferência de renda municipal tão forte, modelo para o Brasil como que a gente tem aqui, se eu não acompanhar essa família, ver se ela saiu da condição de pobreza dela, se não, por quê, e integrar com as políticas de desenvolvimento econômico, para que ela tenha condição de sair. Não adianta as políticas públicas de maneira isoladas, elas têm que estar integradas. Bom, deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, um minutinho só, não saia daí com essa entrevista super legal de 10 anos do Cultura Geral. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática.
Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós vamos fazer alguns recortes de Nova Lima agora, mas eu acho que o mais importante deles é entender essa dinâmica, né, que vem se discutindo muito Nova Lima, Cidade dos Ricos, principalmente naquele Reels que saiu aí nas redes sociais, no Instagram essencialmente, falando das pessoas mais ricas morando em Nova Lima, e Nova Lima com esse viés. Inclusive eu, quando eu falo que moro em Nova Lima, fora daqui, as pessoas sempre falam isso, mas você mora em qual condomínio, né? Então, entender toda essa dinâmica também faz parte deste contexto. Eu acho que trazer isso dentro do Cultura, trazer essa conversa e trazer isso aqui, já com o gestor da prefeitura, da pasta, que é o prefeito, com essa visão nova também, com essa visão de desenvolvimento econômico, é muito importante, desenvolvimento social também. João, já pulando direto, Nova Lima, Cidade dos Ricos. Como é que você enxerga tudo isso e como é que essa leitura bate na sua cabeça e bate na sua administração quando você ouve isso e como é que você trabalha isso? Bom, primeiro que, de fato, Betão, isso que você falou acontece com todos nós, né? Eu me recordo na época de faculdade, quando era início da turma, e pensava, fulano é da onde? Fulano é da onde? João Marcelo, Nova Lima. Qual condomínio? Essa é a visão que muitas vezes as pessoas têm de fora da nossa cidade, e que, claro, tem os condomínios, mas tem diferentes realidades, né? E aqui, Betão, até uma oportunidade boa de tratar desse tema, porque existe uma distorção nessa avaliação. Por que Nova Lima é conhecida como a cidade dos ricos? Porque existe uma alta concentração de renda, especialmente no vetor norte da nossa cidade, que é onde estão os condomínios de luxo, né, que são oriundos da conurbação urbana com a zona sul de BH. Emendou. E que, por nos tratarmos de uma cidade pequena, populacionalmente, vamos dizer assim, quando você faz a renda pela população, a renda dessa região, que é tão alta, joga a renda de todo o município, né, para o alto, uma renda média alta. Ou seja, é uma cidade com uma concentração grande, proporcional à sua população, de gente rica, que são as pessoas que vivem nos condomínios. Mas por que eu quero entrar nesse gancho de uma distorção de concepção que existe? Muitas vezes a sociedade nossa compreende que isso por si só faz de Nova Lima a cidade mais rica do Brasil, o que não é uma verdade, né? A concentração de gente com renda alta não significa que é uma prefeitura a mais rica do país ou a mais rica do estado. Se considerarmos a arrecadação da prefeitura por número de habitante, Nova Lima não está entre as 50 de Minas Gerais. Você sabia dessa informação? Não. Nova Lima não está entre as 50 prefeituras de Minas Gerais que mais arrecadam por habitante.
Não estou dizendo que a arrecadação nossa é ruim, não. A arrecadação nossa é uma boa de uma arrecadação. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque quando falo, Nova Lima é a cidade rica, tem qualquer problema na cidade, mas é a cidade mais rica. Isso não é uma verdade. É uma cidade com concentração de ricos, de renda privada. Não a prefeitura mais rica. E quando a gente fala, com tantos investimentos que a gente tem feito, o que eu tenho dito é que o verdadeiro troféu de Nova Lima não é ser a cidade com a maior concentração de ricos, nem ser uma cidade com uma bela de uma arrecadação. Hoje, para mim, o maior troféu de Nova Lima é ser 7º lugar no Brasil em sustentabilidade fiscal. Porque isso é gestão. Hoje não basta ter uma boa arrecadação, tem que ter uma boa gestão. E isso é fruto do trabalho diário na administração aqui. A gente assumiu uma prefeitura que tinha 45% do comprometimento da arrecadação com folha. Hoje é 28%. Por quê? Porque fizemos um PDVI para aquelas pessoas que tinham altos salários e muito tempo de prefeitura, refizemos um plano de carreira, extinguimos um câncer da prefeitura, que eram as gratificações e comissões que muitas vezes eram concedidas, inclusive na maioria das vezes de forma indevida, por pressões políticas com o objetivo de aumento de salário e não de cumprir importantes papéis na administração. O nosso governo teve coragem de enfrentar isso e de trazer a folha para uma folha enxuta, onde foi possível retomar a carreira do servidor que havia sido destruída. Hoje o servidor tem horizonte de crescimento por tempo, por desempenho, por escolaridade, com uma trava de responsabilidade fiscal municipal, limitada a 35% da folha. Por que isso é importante? Porque isso garante tanto que o servidor possa crescer, faça com que ele busque, que ele desempenhe um bom papel, porque aí a arrecadação do município cresce mais e permite ele crescer mais, e isso traz capacidade de investimento. Investimento em obras, investimento em programas, em projetos, naquilo que a população aguarda. E isso faz com que o que o município arrecada possa retornar para a população em forma de serviço e de investimentos. Então, e são esses ajustes que fizeram Nova Lima saltar para 7º lugar no Brasil em sustentabilidade fiscal, segundo o ranking nacional de competitividade dos municípios. Então, essa informação não é minha, não, é do ranking nacional de competitividade dos municípios. Esse é o grande troféu. Não interessa, isso é igual dentro de casa. Você tem o seu salário. Se você gastar mais do que aquilo que você arrecada sem planejamento, não importa se seu salário é baixo ou é enorme. Você vai se complicar financeiramente. A gestão de uma prefeitura é da mesma forma. Eu posso arrecadar muito ou pouco, mas a capacidade de gestão, a sustentabilidade fiscal do município vai determinar se o município tem endividado, quebrado, ou se ele tem capacidade de investir. E aqui em Nova Lima o que a gente tem feito é isso, uma gestão austera, séria, onde cada centavo conta para que a gente tenha capacidade de investir. Isso diz muito mais sobre quanto Nova Lima arrecada ou sobre a quantidade de rico que vive em Nova Lima. Porque é isso que gera retorno para a população, que transforma naquilo que a população tanto espera do poder público. Essa é uma característica fundamental, principalmente vai ser do segundo mandato, assim? Com certeza. A minha equipe de gestão sabe como eu sou rigoroso com a gestão fiscal. Como eu sou rigoroso com esse controle, porque cada centavo conta e é esse controle que permite eu destinar 1% para o Nova Renda para combater a miséria, que permite eu saltar o orçamento do desenvolvimento econômico de 3 milhões para 20, 25 milhões, que permite eu desenvolver obras que eram aguardadas por décadas e que nenhum prefeito teve coragem de enfrentar, como é o caso da Vossoroca, que é segurança para a vida das pessoas. Ou seja, obras, programas sociais, investimentos em desenvolvimento econômico, em capacitação. Para ter isso, tem que ter gestão fiscal. Um governo descontrolado, a curto prazo, ele apresenta
Resultados fantásticos. A médio, não é a longo prazo, não. Ele se complica e deixa um passivo futuro enorme, de longo prazo. Então, esse rigor fiscal, ele é fundamental para que as políticas que a gente acredita de desenvolvimento econômico e social possam ser implementadas. Bom, já que nós pulamos para essa questão da administração de uma forma direta no processo de austeridade, a gente precisa pegar também alguns recortes da cidade que são culturais, que são importantes, antes da gente falar das questões culturais de fato, com as nossas matrizes, mas a gente precisa pegar alguns patrimônios que não são tombados ainda, mas que futuramente com certeza serão. E que afetivamente... Obviamente, né? Então... Você está ligado à nossa formação. Uma delas é a banqueta, João, que tem um histórico, óbvio, né? Foi feito pelos escravizados, esse recorte tem que ser feito, mas que foi usada há muito tempo para poder, de uma forma geral, para as pessoas entenderem, ela foi usada para lavar o minério, lavar ali os insumos de minério que saía da mina. Mas ela foi desviada lá no início do século passado e tal, para poder chegar até a área de produção da mina de Morvé. Qual é a sua perspectiva para esse monumento cultural que a gente tem na cidade? Porque no plano de governo fala muito claramente que ele seria recuperado, né? E eu acho que é um grande legado também, nesse momento, pensar nisso. Olha, a banqueta, ela corta, se não me engano, 9 bairros, faz parte da história da nossa cidade, praticamente todo Nova Limeira tem um carinho afetivo com ela. Ao longo do tempo, ela foi tendo vários problemas estruturais e hoje o nosso entendimento é que ela pode e deve ser revitalizada, tanto sobre o aspecto de lazer, de turismo, cultural, como também sobre o aspecto de infraestrutura e segurança. No primeiro mandato, né, eu contratei um estudo sobre a situação da banqueta, onde nos foi apresentado 2 alternativas tecnicamente possíveis. Uma era basicamente fazer um processo de drenagem e fechar toda aquela banqueta. A gente perderia uma parte significativa da nossa história, e a outra, onde a gente conseguiria recuperar e resgatar desde a máquina até ali na fazendinha. A outra parte, me parece, pelo que me foi apresentado pelo técnico que fez o estudo, é comprometida. Essa não teria jeito, a gente teria que fechar mesmo, sabe? E eu pedi à equipe de obras que aprofundasse agora nos projetos executivos, mas a cidade precisa compreender que esse é um esforço que todos nós vamos ter que fazer. Recuperar a banqueta não é simplesmente fazer uma canalização e soltar água ali, não. A gente vai ter que fazer processos de drenagem que vão rasgar a nossa cidade da banqueta até lá embaixo, passando pelos bairros. São obras que nós vamos passar de muito desgaste, desafiadoras, que não podem deixar de ser feitas num processo de revitalização da banqueta, porque senão pode colocar em risco a estabilidade toda para baixo do que a gente tem. Na hora que a gente canaliza, por exemplo, até a nossa fazendinha, para onde que a água vai? Na hora que a gente liberar ela na máquina. Ali a gente tem que fazer um processo de drenagem que desce todo o bairro, dos Cristais e Cascalho até cair chega o Ribeirão dos Cristais. No Ribeirão dos Cristais, da avenida. Na Avenida Sanitária. Então, ali é um exemplo, mas no caminho tem que ser feito outras artérias. E isso vai ser, sob o ponto de vista do dia a dia do cidadão, vai ser desgastante. Você pegar, por exemplo, a Albertina Lopes e rasgar ela inteira, para fazer obras que vão resolver não só o problema da drenagem da banqueta, mas também da bacia da banqueta como um todo, né? Então a equipe, não é uma obra simples. E a nossa equipe está aprofundando ao máximo no projeto executivo dela, para que a gente tenha condição de executar ela da maneira correta, no menor tempo possível e, claro, prezando pelos princípios da administração pública, na melhor condição possível, né? Então, assim, é desejo nosso revitalizar a banqueta,
é uma obra mais complexa do que se parece. Quando a gente fala em revitalizar a banqueta, as pessoas enxergam um processo de embelezamento. Não é isso. É um processo que, antes do embelezamento, que é tão aguardado por todos nós, inclusive por mim, poxa, um lugar desse no coração, no centro da cidade, tem todo um aspecto estrutural antes disso. Senão a gente vai estar correndo o risco de ter novas Vossorocas, como a gente tem exatamente naquela região. Uma das discussões também que permeiam esse novo momento é essa questão do prédio onde foi o Fórum, Augusto de Lima, e que está passando por uma revitalização também. Qual é a perspectiva de ser criado ali? O que vai ser criado ali, João? Esse prédio é um prédio que tem parte da nossa história, né? E a ideia é que ele seja um espaço útil à nossa sociedade. Então, o que a gente tem feito é um esforço junto ao governo do Estado, da própria prefeitura e de outros também, no sentido de que esse prédio possa ser uma grande central de atendimento e de resolutividade dos problemas do cidadão no dia a dia. Então hoje o cara tem que ir lá no Detran para tirar a carteira daquilo, ele tem que ir lá em Belo Horizonte para resolver um problema lá no posto AI, ele tem que vir aqui no protocolo da prefeitura para entrar com... Não, a ideia lá é centralizar tudo. Aí ele tem que ir lá na Chalmers para cadastrar o currículo dele no banco de talentos e para cadastrar numa vaga. Não, nós vamos centralizar tudo que diz respeito ao atendimento de um cidadão nesse equipamento. Vai ser um grande ponto de referência para o cidadão novalimense resolver suas questões problema que ele tributárias, com a Secretaria de Fazenda, de identificação. Então nós vamos trazer do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Tem o cadastro, lógico que tem os atendimentos referências que são do CRAS, né, que é o posto de saúde da assistência social. Eu estou dizendo o seguinte, o processo de bolsa do Sebrae, o cadastramento de transporte escolar para fora. Todo ponto de atendimento... Todos os serviços... Todos os serviços... atendimento para o animal de não sei o que precisa de fazer... Todos os serviços que são do município e do governo do Estado. Hoje, o que é solto, que muitas vezes o cidadão fica sem referência, ele vai ter a referência nesse espaço que já está sendo preparado. Você fez estudo, João, assim, para poder... Fizemos um levantamento, isso iniciou numa parceria com o governo do Estado. A ideia era trazer um posto AI para Nova Lima. Quando a gente veio com a ideia de trazer o posto AI e facilitar a vida do cidadão, a gente enxergou no fórum esse espaço, mas enxergamos que a capacidade dele era para mais do que isso, para que a gente pudesse atrelar e envolver os outros serviços também. Ô, João, a gente já está chegando na parte final da nossa entrevista, mas eu fiquei muito feliz assim, com essa questão cultural que tem trazido para a cidade um novo olhar. Então, por exemplo, você saiu daquele escopo, né, de administrador que tinha uma visão mais... Eu vou usar essa palavra, esse termo, mas não é bem esse termo, que chama eurocêntrica. Então, essas culturas mais eurocêntricas, de religiosidade e tal, cultural, tal, você meio que desmembrou isso e trouxe religiões de matriz africana para dentro do governo, foi trazendo outras coisas também para dentro do governo. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho raízes também nesse contexto. Meu pai foi do Congado e eu tenho muitas raízes, né, nesse território. Como é que é para você trazer também, entendendo também que tem uma geração que já está muito voltada para isso também, né? Com essa questão de identidade mesmo, de procurar a sua própria identidade e tal. Como é que é trazer culturalmente isso para dentro da administração pública, com esse olhar mais amplificado sobre direitos humanos e também o respeito à dignidade humana com relação às religiões de matriz africana também? Eu acho que isso nada mais é do que a diversidade do nosso povo. A gente falou há pouco sobre essa questão de diversidade, pluralidade, né? E o poder público, eu acho que é a obrigação do poder público ter as portas abertas à sociedade de uma maneira geral, porque aquele católico tradicional, conservador, ele é novalimense, assim como uma pessoa de religião de matriz africana, assim como o evangélico, assim como o espírita, são todos novalimenses. O poder público ele não está aqui para trabalhar para um ou para outro, né? E essa diversidade é que constrói a nossa história, que constrói a nossa sociedade, que constrói
a Nova Lima que a gente vive. E um poder público que fecha as portas para isso, ele também está construindo a história dele dessa forma, né? Que é uma história onde as pessoas são invisíveis, uma história onde as pessoas não têm voz, uma história onde a gente decide por outros, né? E a minha visão é diferente. A minha visão é que eu estou aqui ocupando um cargo que a população me confiou, mas que eu não sou dono da verdade, que eu não sei de tudo, e que as características culturais da minha vida me formaram enquanto cidadão, mas que cada um tem por trás de si a sua história e as suas formações que contribuem para a formação de uma sociedade, e isso tem que ser respeitado. Então essa questão dos direitos humanos, sobretudo, está muito atrelada à questão do respeito entre nós, que somos todos novalimenses. Podemos ter várias diferenças religiosas, diferenças culturais, mas se tem algo que nos une, em que não existe diferença, é que somos todos novalimenses. E aí não tem discussão. E eu não sou prefeito da Igreja Católica, eu não sou prefeito da Igreja Evangélica ou do terreiro. Sou prefeito. Eu sou prefeito da cidade, com data de entrada e data de saída. Né? E se eu puder contribuir deixando um legado de uma cidade com respeito, com diversidade, eu acho que a palavra-chave é o respeito, sabe? Porque o respeito é o que delimita, é o que permite... Né? Começa quando acaba. Exatamente. Multicultural, né? Agora, para a gente encerrar, eu queria encerrar, obviamente, que eu tenho que falar disso, que eu estou lá e estou vivendo isso. O Rego dos Carrapatos, que é um parque do Rego dos Carrapatos, que é um patrimônio ambiental, cultural da cidade. Nós temos um secretário que é hoje membro da ANAMA, que é essa instituição nacional. E o subsecretário que é secretário. Então tem muita voz e tal, e tem uma respeitabilidade muito grande. Como é que você vê todo esse contexto assim, das questões... Eu estou falando isso porque nós temos o problema das mudanças climáticas, né? E a gente vai ter que trazer isso para essa discussão agora, muito fortemente e muito abertamente, para a gente entender tudo isso. Então, assim, entender o legado que é os patrimônios ambientais que a gente tem na cidade e a política que está sendo construída é muito importante, porque também você tem gestor, como o caso de Gabriel, por exemplo, que é o secretário de Meio Ambiente, que é biólogo também, então é da área, né? Então, como é que você vê tudo isso e como é que a gente precisa trabalhar tudo isso, até no campo da sustentabilidade também, João? Se a Amazônia é o pulmão do mundo, Nova Lima é o pulmão da região metropolitana, em vários aspectos, né? E isso, para nós, é uma responsabilidade muito grande. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, né, é a que recebe a diretriz nesse sentido, e essa questão das mudanças climáticas é muito forte. Se a gente pensar no ano passado, a gente teve episódios mundo afora, que a gente pode citar o que ocorreu no Rio Grande do Sul, o que passou em Valência, o que passou na Califórnia, nos Estados Unidos. Qualquer canto do planeta, a gente vê diferentes impactos causados em decorrência das mudanças climáticas. E a gente tem a responsabilidade de estar atento a isso, de desenvolver políticas com olhar especial para isso. Secretaria de Meio Ambiente, aqui em Nova Lima, é uma secretaria que eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz lá, mas que eu também cobro muito o nosso secretário que a gente possa estar um passo à frente nessas questões, a gente pode ter o nosso plano de enfrentamento às mudanças climáticas, quais políticas nós devemos adotar, quais posturas nós devemos ter. Podemos ter postura de curto prazo, podemos ter postura de médio, longo, de baixo impacto, de impacto agressivo. Quais são essas medidas? Vamos atacar isso, porque isso fica um legado para as próximas gerações. A gente vê um momento de seca que a gente passou aqui na região metropolitana nossa. Enfim, as queimadas, se a gente for falar, são tantos impactos que têm se potencializado ao longo dos anos, e é um momento difícil que o planeta vive, porque os Estados Unidos puxa a discussão na contramão daquilo que a gente acredita para o longo prazo. Talvez de curto prazo sejam políticas positivas sobre o aspecto econômico,
mas enquanto sociedade eu acho que a reflexão nossa tem que ser mais profunda, né? E é muito daquele clichê de pense globalmente, mas atue localmente. Temos que fazer o nosso dever de casa. Eu acho que esse papel de estar na ANAMA já é um grande legado, né? Porque com certeza. Nova Lima hoje é destaque em nível nacional, né? Estamos lá em Brasília representados, né, com a cadeira do município, mas representado pelo nosso secretário, pelo Gabriel, o Gilson também, né? Ou seja, poder estar pautando essas discussões nível Brasil. João, chegamos ao final desse bate-papo. Obrigado demais, assim. Eu acho que se a gente fosse pensar, como eu falei no início, né, 10 anos depois, como você falou também, onde nós estaríamos discutindo isso hoje, a gente certamente não acertaria. A gente não palpitaria essas duas poltronas. Não palpitaria, mas é legal a gente ver que o trabalho feito sem hipocrisia, né, com honestidade, com seriedade, com trabalho, trabalho, é isso mesmo. Respeitando as diversidades, respeitando a juventude, respeitando os idosos, é muito mais importante do que as nossas vaidades pessoais. Obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço, Betão, mais uma vez essa oportunidade, todo mundo que nos acompanhou. Para mim é uma alegria enorme sempre poder bater papo. É um bate-papo que a gente aprende muito, né? Todo mundo. Eu acho que só não aprende todo dia quem não tem humildade. Quem tem humildade está todo dia crescendo, aprendendo, acertando e errando, e é assim que a gente vai vivendo. Muito obrigado. Sucesso na caminhada aí, Deus abençoe e vamos em frente. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Gente, chegamos ao final desse programa. Um beijo no coração de todos. 10 anos de Cultura Geral. Um beijo no coração de todos mais uma vez. Voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial. 10 anos. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.